Olá a todos e todas. Professor Eduardo Okuhara, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a oportunidade, ao Preto Malvino, essa oportunidade incrível de participar de tão importante evento, primeiro Congresso Internacional de Biocapoeira. Considero este congresso um congresso multi-inter e transdisciplinar, para que a gente possa falar de um novo olhar para o fenômeno capoeira, como o Preto Malvino tem destacado, esse novo mindset. Inicialmente, gostaria de fazer uma rápida apresentação. Eu sou doutor em educação, mestre em educação física, especialização em gestão de academias, formado em educação física, contramestre de capoeira. Tive a oportunidade de publicar um livro em 2014, Corpo Capoeira Educação Física. Sou membro do corpo docente da federação e também do corpo docente da Biocapoeira, diretor pedagógico da Abracap, faço parte do conselho editorial da revista Revê Escolar, coordeno o projeto para pessoas com síndrome de Down, capoeira, que é o Capodal, e ofereço cursos de formação, formador em capoeira pedagógica e curso de capoeira educação, neuropsicomotricidade, capoeira emergente, luta capoeira e capoeira para a terceira idade. E atualmente faço o programa, que é o programa Live Memórias com os Mestres. Então é uma honra muito grande, uma satisfação poder estar participando de tão importante movimento, que é um movimento realmente de expandirmos aí as possibilidades que a capoeira nos oferece, essa tão extraordinária prática cultural e ancestral, que é a capoeira, que pode contribuir muito, para a educação, pode para o bem-estar integral do ser humano. Então, esse movimento é um movimento muito importante para que a humanidade como um todo possa se beneficiar da capoeira, Bom, no primeiro momento é importante destacar, indo agora objetivamente para o nosso curso, importante destacar que o ser humano, esse organismo humano, ele é constituído por uma estrutura corpórea, mas ao mesmo tempo que o ser humano é um ser corpóreo, ele também tem a sua condição de movimento, Somos corpóreo ao tempo em que também nos movimentamos, E essa nossa condição, corpóreo-motriz, ela é fundamental para a gente poder estruturar o nosso sistema neurológico, o nosso cérebro, e nesse sentido a gente vai ter um desdobramento, que é a formação do nosso campo mental. Portanto, todos esses núcleos aí, eles estão o quê? Interconectados, Corpo, motricidade, cérebro e mente. Eis aí o que nós chamamos de ser humano. Bom, tem um importante autor, que eu gostaria de destacar, que é o professor Jean Lebouche, que deu importantes contribuições para que nós estivéssemos em condições de falar sobre todo esse campo de conhecimento que é a neuropsicomotricidade. Então, olhando aqui para essas palavras, nós temos aqui psico e motricidade, que é igual a psicomotricidade. Quando a gente olha para essa palavra, para o prefixo psico, então nós estamos nos referindo a essa formação do psiquismo, a formação do mundo, que é um mundo de significado, Então, o psiquismo é a consciência das coisas, eu tomo consciência das coisas, e ao tomar consciência das coisas, eu formo o meu psiquismo, E a motricidade, que, portanto, não estamos falando de um movimento mecânico, mas estamos falando, naturalmente, de um movimento humano, E ao falarmos de um movimento humano, naturalmente, que estamos falando de um movimento carregado de significado, porque é preciso considerar que o ser humano é um ser linguístico, Somos seres de linguagem, e na medida em que somos seres de linguagem, o movimento humano é um movimento que tem significado. Portanto, psico com motricidade, psicomotricidade, isto é, esse movimento humano que tem sentido, que ganha essa dimensão simbólica,
Então, essa é uma primeira análise para a gente poder partir daí, já mostrando para vocês aonde que realmente nós queremos chegar, ou seja, integrar, né, o corpo, né, toda essa estrutura corporal e sensível com essa esfera do mundo simbólico da rede de significados, né? É muito importante destacarmos como é que se dá, né, a partir dos estudos aqui do professor Vitor da Fonseca, como é que se dá, entre outros autores também, né, que compõem o meu entendimento. Essa evolução humana, né, a evolução da espécie, né, que é a filogênese, como é que se dá esse processo evolutivo filogenético e como é que se estrutura, né, a nossa condição neurológica, né? Então, é importante que nós entendamos qual é o papel, né, do corpo e da motricidade na estruturação neurológica. E também entendendo, né, toda esse fluxo, essa cadeia filogenética que não aconteceu com o ser humano sozinho, né, mas que aconteceu, desculpem, na relação com o outro, né? Portanto, podemos falar de uma sociogênese ou ainda mais, podemos falar de uma filossociogênese, né? A evolução genética, mas na relação com o outro. Produzindo, portanto, né, todo esse fluxo, produzindo, né, um portfólio, né, uma diversidade de sistemas evolutivos, de processos evolutivos corporais e verbais, né? Então, nós temos aqui essa imagem que eu acho bem interessante, né? Nós temos ali na ponta, né, um proto-humano, né, o ser humano na sua condição mais primitiva, né, ainda usando uma locomoção de quatro apoios, né, uma locomoção em quadrupedia, né, e aí a gente analisa o seguinte, né, num determinado momento o corpo se verticaliza, temos, portanto, uma anatomia vertical, e a liberação dos membros superiores, né? E a ampliação do campo de visão. Então, esse campo de visão aumentado, a liberação dos membros superiores, então, representa uma conquista, né? No contexto que estamos discutindo, uma conquista da sua macromotricidade, né? Ou seja, uma conquista de ampliação dos seus movimentos, né? Então, os movimentos agora, eles ganham mais possibilidades, né? A possibilidade agora para correr, para saltar, né? Então ele ganha uma habilidade locomotora com a liberação dos membros superiores, né? Então essa conquista da macromotricidade e a conquista, né, da micromotricidade, né? Então com a liberação dos membros superiores agora ele usa, né, essas extraordinárias habilidades manuais, então ele potencializa suas habilidades manipulativas na confecção de objetos, de utensílios, né? Então a segunda conquista é a conquista da micromotricidade, né? Então duas importantes conquistas, a macro e a micromotricidade, essa apraxia mais global e agora uma apraxia mais fina, né? E outras duas importantes conquistas, né? A conquista da linguagem, né? Então o ser humano vai se configurando agora num ser de linguagem, num ser falante, né? Conquistando, portanto, a sua oromotricidade, né? A sua capacidade de produzir linguagem, ações comunicativas, né? E também a partir dessa capacidade, né, de oromotricidade, também há um ganho importante que é a grafomotricidade, né? A capacidade de desenhar, da escrita, tal. E a partir de todas essas conquistas da macro, micro, oro e grafomotricidade, né? Isso lhe permite potencializar as suas redes interativas, né? Então agora as interações sociais, os processos interativos, a relação com o outro, os agrupamentos e organizações sociais. Então, a partir daí, nós temos, né, todo um processo que é um processo de hominização, né, e mesmo um processo de humanização, né, a formação de um mundo simbólico, os processos interativos,
a formação de um sistema cultural, uma organização e estrutura social, né? Então, nós temos aqui todo um processo realmente acontecendo de humanização. Lembrando que interações e processos comunicacionais são sempre grandes processos humanos, né? E com todo esse fluxo, né, com todas essas possibilidades que estão emergindo agora nessa cadeia filo e sociogênica, né, nós podemos falar de um grande salto qualitativo do ponto de vista neurológico, né? Com a própria macromotricidade, com a micromotricidade, com a oromotricidade, que é a conquista da linguagem, e com a grafomotricidade, que é a possibilidade do desenho, da escrita, né? Nós temos agora, né, um grande salto do ponto de vista realmente da sua estruturação cognitiva, formação realmente do mundo simbólico, né? Então, é importante destacar esses aspectos porque a gente agora se depara com a seguinte questão, né? Que o corpo, né, o corpo e a motricidade, que são características biológicas, naturalmente, vão explicitar, vão tornar evidente, né, o poder multiplicador dessa coordenação, né, de corpo, cérebro, motricidade e mente, tudo isso de maneira bastante interconectada, né, de maneira indissociável, né? E aí o que é importante dizer é o papel do corpo, né? Eu costumo dizer que o corpo é a fonte de todo o processo neurológico, né? Tudo se dá a partir do corpo, né? Então, o corpo está na origem, na raiz da formação da personalidade. É a partir do corpo que eu constituo o meu self, o meu eu, a minha autoimagem, a minha personalidade, né? Então, o corpo está na origem do eu e a motricidade, ela está na origem das relações que eu estabeleço no mundo e com o mundo. É pelo corpo que eu interajo com o mundo, quer dizer, é pelo corpo que eu vou produzir experiências no e com o mundo. Portanto, sem motricidade, não teríamos consciência das coisas, portanto, não formaríamos o nosso psiquismo, esse mundo de significados, e também, né, não formaríamos a linguagem, né, a nossa oromotricidade, e, portanto, não formaríamos aquilo que é mais profundamente humano, que é a cultura.